aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Então, enquanto eu estou fazendo um trade aqui, fazendo algumas marcações só para você entender, principalmente você que acompanha o canal ou você que é aluno, para ficar mais claro o movimento para você, você que está chegando aí, vai se inscrevendo no canal, vai deixando seu like, vai ativando o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos análise gráfica, aqui nós estudamos a verdadeira análise gráfica. Tá lá, ó. Entrada simples, né? Com base nos movimentos gráficos, vendo a causa do movimento, ó, região de liquidez, pontos de liquidez. Para quem acompanha o canal já há mais tempo, para você entender 100% de movimento, região de desequilíbrio, 100% de movimento, região de desequilíbrio, 50% do movimento, região de equilíbrio, padrãozinho aqui de vela na região, típico, mostrando para mim o movimento gráfico e o pensamento do que o gráfico pode fazer. Essa análise aqui que eu fiz, pessoal, acontece todo dia no mercado, toda hora, a todo momento. No treinamento, a gente estuda a fundo este movimento, a ideia deste movimento, qual é a perspectiva desse movimento vir buscar a essa região, ou esse movimento vir buscar essa região, ou qual é a perspectiva real desse movimento fazer movimentações que estejam de acordo com aquilo que nós olhamos o gráfico. Por isso que a análise gráfica é tão rica, sabe? Porque você começa a entender o preço nas regiões de suporte e resistência para você fazer a sua melhor opção de entrada. Então você que é novo, que está aprendendo agora, que está começando, ou já está à frente do gráfico há anos e não tem resultados, presta um pouco atenção nas aulas que eu trago aqui, nas dicas que eu trago aqui, você vai ver como as coisas vão começar a melhorar para você. Você vai começar a ver o gráfico numa perspectiva profissional. Você vai começar a entender o gráfico numa perspectiva de como se deve olhar o gráfico. Nós olhamos o gráfico de dentro para fora, de dentro que eu digo, de dentro do mercado. Muitas pessoas querem ver o gráfico de fora para dentro, em cima daquilo que ela acha, em cima daquilo que ela pensa e não daquilo que realmente o mercado faz. Então você começa a mudar um pouco essa perspectiva de visão gráfica, tá? Então fica comigo aí, acompanhe o canal, se inscreva, ative o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui para acompanhar as aulas se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, deixa aquele like lindo como sempre e no final da aula, aquele comentário com a hashtag que eu vou deixar no final da aula. E você que está chegando agora também, eu deixo um presente aqui para você, ó. Você pode baixar inteiramente grátis este book, onde eu falo sobre os 16 padrões de vela que todo trader tem que saber. É um e-book de 36 páginas que você pode baixar de forma gratuita. Para baixar é simples, ó. Basta vir aqui nos links oficiais do meu canal. Aqui tem o link de acesso ao treinamento, tem o link do meu WhatsApp, tem o link do meu Instagram e tem o link do Telegram. Também abaixo de cada videoaula você vai encontrar esses links. Você vai entrar lá no link do Telegram. Cadê o link do Telegram? Vai acionar o link do Telegram. E aqui, ó, na mensagem fixada vai estar escrito assim, ó, para fazer o download dos 16 padrões. 2 downloads, né? 2 links. São os mesmos, tá, pessoal? É só a forma diferente de fazer o download. Aí você escolhe qual e faz o download. Aqui você vê resultados de alunos, ó, como por exemplo o Helder aqui, ó, batendo meta. Você vê as aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube todos os dias. Aqui você vê, ó, o aluno Pedro, ó, batendo meta, ó, 3-1, fiz um depósito na sexta, já dobrou o seu capital. Graças a Deus, né, Pedro? Tá indo muito bem. Aqui é o Rosivaldo, ó, 7-3, batendo sua meta. Fechando mais um dia positivo. Aqui é o Éder, ali contando
está buscando 20% ao dia, aos poucos está conseguindo, ó, mostrando a perspectiva da sessão, saindo com R$70 de lucro. Segue o plano, Éder. Aqui é o Wagner, batendo meta novamente, olha que sequência linda. Fernando aqui também, batendo sua meta. Aqui o Gilson, batendo meta. Alguns alunos aqui, talvez você que acompanha mais tempo, fala assim, nunca vi esse aluno mandando resultado. São alunos novos, tá, pessoal? Que começaram agora e já estão colhendo os frutos. Aqui o Fernando, né? Fernando no famoso módulo 12. Fernando, ó, Alessandro, me desculpe. Fazendo uma renda extra, treinamento Hunter Vida. É isso mesmo, Alessandro. O Helder aqui de novo, batendo um 7-0. Rafael aqui, ó. Rafael estava um tempo sem operar, voltou para desejar um feliz 2024. Segue os resultados de hoje com meta batida com sucesso. Perfeito, Rafael. Aqui o Wesley, ó, batendo sua meta. William batendo sua meta. O José aqui, ó, batendo meta. Muito obrigado, Cadu. Você também, viu? Olha só o que o José diz aqui, ó. 80% do que era antes. A minha assertividade hoje está em 80% do que era antes. Meus parabéns, José. Isso mostra que você se dedica, replica, entende a técnica, fixa, corrige o que está errado. E aí o caminho é esse, né? Um caminho de consistência, um caminho de quem sabe o que está fazendo. Bom, bora lá. Vamos voltar para os gráficos? Então, qualquer dúvida, entre em contato aí em relação às redes sociais, no link aí da descrição abaixo. Qualquer dúvida também você pode mandar um direct para mim, ó, no meu Instagram, me segue lá. Aqui também tem o link de acesso ao treinamento. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Ainda está em 60% de desconto. Aproveite a super oportunidade. Pode mandar um direct caso tenha alguma dúvida aqui, ó. Já tem 2 mensagens, ainda não abri o celular hoje. E vamos ver. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí, tá bom? Ó, gráfico chegando em região interessante. GBP-JPY. Só que nós já fizemos um trade aqui nessa região. Então eu prefiro, como essa região está com muito pavio, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada no passado. Interessante. Essa região está com muito pavio. Então regiões com muito pavio assim é uma região que a gente tem que tomar um certo cuidado no fechamento da região, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado no fechamento da região. Vou fazer uma entradinha aqui, ó, justamente falando sobre isso. Tem que tomar cuidado no fechamento da região, porque, ó, eu entrei aqui, ó, no fechamento aqui, ó, nesse fechamento no meio do caminho da região. Quero mostrar para vocês aqui, ó, o que pode acontecer com o gráfico. Entrei com mais 2 taxas. Ele pode vir buscar aqui, ó, máxima do pavio ou mínima aqui, ó, da região, que é justamente o fechamento do corpo. Então eu entrei no meio do caminho, ó, e eu vou te mostrar o porquê que eu entrei no meio do caminho. Agora eu vou abrir novamente aqui para mostrar para você a região, tá? Vou abrir novamente aqui para mostrar para você a região e o fechamento lá da região. Depois nós vamos estudar um pouco sobre isso. Porque muitas pessoas tomam loss nessas regiões? Tá lá, ó. Entrada linda, entrada linda. Olha só, eu precisei de apenas um ativo já para bater uma meta. Olha que interessante. Olha como você começa a enxergar o gráfico de uma forma profunda quando você sabe analisar o gráfico. Olha que interessante. Quando o gráfico fez aquelas movimentações de tendência, eu vi que ele veio buscar liquidez aqui embaixo e ele tinha deixado liquidez aqui embaixo, não foi? Eu até marquei quando a gente fez o nosso primeiro trade, nesse mesmo ativo, marquei aqui, ó, região de liquidez, região de liquidez. Tracei uma linha de tendência de alta para entender o movimento do gráfico. Entendi, perdão, um outro ponto de liquidez aqui, ó, que poderia ser a segunda região, aliás, a região de 50%. No primeiro trade, eu fiz entrada após esse padrão próximo à região de 50%.
fiz o meu primeiro trade aqui, ó, seguindo essa micro tendência de alta. Logo, esse gráfico ele chega em 50% dessa região, e aí você pode analisar os canais, ó, canal. O que faz o gráfico? O gráfico vem buscar região de liquidez neste ponto e ele já se sente eficiente para seguir uma movimentação. Mesmo porque, pessoal, isso aqui é um padrão de reversão de tendência. Talvez você não enxergue isso, mas ele fez um ombro, cabeça, ombro. Olha aí o oco, né? Uma figura gráfica que muitas pessoas não enxergam, mas isso faz parte de toda uma leitura gráfica. Logo, ele faz um movimento lindo de tendência para buscar o quê? Para buscar as famosas liquidez lá do passado. Só que aí tem um detalhe, né, pessoal? Como eu vou analisar as melhores regiões de entrada para aplicar a técnica do suporte e resistência? Ou para operar o suporte e resistência? Como analisar essa região? Então, quando eu chego nessa região aqui, o que eu percebo? Você consegue perceber que essa região tem muito pavio? Ó? Muito pavio. Outra região, ó, com muito pavio. Tá vendo uma região com muito pavio? Ó, pavio. E olha que interessante, você vê que eu faço uma marcação do início da região e o final da região. O que significa início da região e final da região? Eu estou marcando que aquilo que eu ensino para você com base neste fundo aqui, ó. A região começa no fechamento de um candle até a máxima do pavio. Então, se você vê um pavio ali, como ali naquela região, tem um pavio desse jeito assim. Aí vem sempre a pessoa, Cadu, onde que eu marco meu suporte, minha resistência? Ó, se você quer marcar um suporte, a sua região de fechamento do candle começa aqui e vai até a máxima do pavio. Por quê? Pelo simples fato de que o candle faz abertura, busca a máxima, busca a mínima e fecha na região. Então você tem aqui, ó, a chamada, não sei se vai ficar bom aqui, eu acho que não fica a cor, né? Ficou um verdinho meio sem vergonha aqui. Você tem uma região de demanda aqui. Então é como se essa região aqui, ó, toda pudesse ser comprada. Toda ela pode ser comprada e toda ela pode ser feita a compra. Porque é formada aqui uma região de suporte. E aí que vem o cuidado a ser tomado. Por quê? É aí que vem a leitura gráfica, é aí que vem a análise, é aí que eu sempre falo e bato na tecla todo dia. Como é que eu vou saber se o gráfico vai fechar no meio ou no final das regiões? Aí é uma questão de aplicação técnica, onde o método, por exemplo, que eu ensino na análise gráfica, você segue um passo a passo, vendo todo o contexto, vendo a região que o preço chega, vendo como a tendência se comporta, vendo o padrão de vela ali naquela região, junto ao fluxo do volume. Então, eu venho rastreando esta tendência e entendendo como ela chega nessa região. E se você prestar atenção, eu tinha tanto a parte superior para fazer a minha entrada, o meio do caminho ou a máxima da região aqui de liquidez para fazer a minha entrada. Eu tinha esses 3 pontos. E a região do meio é a região onde o gráfico mostrando um posicionamento que eu posso aqui fazer uma entrada com menos risco, eu vou fazer a minha entrada com menos risco. E eu não tenho medo, pessoal, de fazer uma entrada aqui nessa região, porque eu já fiz uma análise completa do que está acontecendo no gráfico. Eu já entendi qual a intenção do gráfico. Eu já entendi que ele deixou regiões aqui no passado, fez movimentação e veio voltar a buscar liquidez ali, de forma simples, como o gráfico faz todo dia. E olha o que está acontecendo com o gráfico. O que está acontecendo com o gráfico aqui, ó, na região que eu entrei? Ele não tem força para fazer rompimento. Para quem é do treinamento, ó, olha aqui, movimento, movimento e movimento.
eu já começo a ter o entendimento. Eu vi o mesmo movimento aqui, ó, movimento, movimento, movimento. Você percebeu que o mesmo movimento que ele fez aqui, ele faz o mesmo movimento aqui, ele só faz o quê? A troca financeira. Então o mesmo din-din, o mesmo dinheiro que estava aqui, no ponto A, ele carrega até o ponto B, depois ele volta para o ponto C, fazendo a troca de dinheiro. Porque como o mercado caminha como ondas, ele precisa fazer essa troca financeira. Então, onde tem gente comprando, precisa ter gente vendendo. Onde tem gente vendendo, precisa ter gente comprando. Por isso que eu sempre falo, a visão é Forex e a análise é binária. Entendeu? A visão é Forex e a ação é binária. Perdão, falei ao contrário. O que eu sempre ensino aqui pro pessoal. Então, no método, você aprende justamente isso. Qual a intenção daquele grande player do mercado em fazer com que o preço venha corrigir nessa liquidez aqui? Qual é a grande intenção dele? Ele tem uma intenção de busca de capital. Ele tem uma intenção de fazer com que o dinheiro troque de mão. Exatamente isso. Se ele está aqui num ponto A, ele joga o preço para o ponto B, joga no ponto C de novo. Às vezes ele volta no meio do caminho, depois vai buscar ponto mais baixo, depois ele vem buscando liquidez, rompendo região, indo lá na parte superior. Então ele vai fazendo esse zigue-zague de movimentação, porque as ondas elas caminham dessa forma. E conforme você vai entendendo essas regiões de suporte e resistência, você vai entendendo quais são as melhores regiões para operar. Como eu fiz aqui, ó, logo que eu cheguei no gráfico, qual foi a intenção quando eu cheguei no gráfico aqui? Entender o movimento. Qual seria a melhor região aqui? Eu falo sempre para vocês isso, eu comento sempre para vocês. É claro que quem está no treinamento vai entender a fundo o que eu estou falando. E quem está aqui no canal do YouTube vai entender de forma superficial, mas vai começar a clarear um pouco mais. As regiões que a gente sempre trabalha, seja 100% ou seja as regiões de 50%, elas são regiões chamadas de desequilíbrio e regiões de equilíbrio, tá? Onde algumas regiões elas desequilibram a movimentação para reversão e outras apenas fazem correção para a quantidade de movimento. Então, se eu vejo uma tendência como essa, se eu vejo já um movimento como esse, eu já sei quais são os meus melhores pontos. E a partir desses pontos, eu já sei qual é a minha região de correção de reversão e eu já sei quais são as minhas regiões de reversão do movimento de tendência. A partir do momento que eu entendo o movimento, a causa do movimento do gráfico, eu sei o que eu posso fazer com o ativo. Então eu sei a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender, identificando sempre as regiões que quanto mais longe do preço atual onde eu estou trabalhando, melhor será para eu fazer minhas reversões. Se o preço está aqui e eu entendo como a onda está trabalhando, é lógico que essa região de 100% será a melhor região para correção, assim como essa região de 100% será melhor para correção, para quiçá reversão de movimento. Como aconteceu aqui, onde você viu que eu entrei pesado ali na região com 3 taxas. Tamanha confiança e entendimento que ele veio buscar liquidez no mercado. Então, toda movimentação de preço que a gente enxerga no gráfico, ela tem um efeito de movimento. Então, ela faz um efeito. O efeito da onde? Da causa do movimento. Aquela história, qual é o candle que eu preciso ver para saber se vai romper ou não? Pessoal, eu já falei para vocês que rompimento não está ligado a candle. Tanto é que essa região aqui, por que o gráfico não rompeu essa região? Primeiro, eu precisei esperar o preço chegar na região e me mostrar que não ia romper.
Depois eu precisei o preço me mostrar que tem força para continuar uma onda, pelo menos mais um candle de alta até essa região. Eu preciso que o gráfico me mostre regiões, eu preciso que o gráfico me mostre. Aqui, como depois ele chegou em GBPJPY. Ah, Cadu, você entrou aqui, ó, pesado nessa região porque este candle mostrou para você que não ia romper. Este candle mostrou para mim que não ia romper. Olha que candle este. Esse candle aqui não é um candle de força, é um candle forte, pessoal. É um candle forte. Aliás, ó, candle forte, candle forte, candle forte. Então foi este candle aqui simplesmente que mostrou para mim que eu deveria entrar comprado ali na região? É óbvio que não. É óbvio que não. A minha entrada na região está ligada à causa do movimento e o efeito que eu sei que nessa região aqui, o que os grandes players querem é que você imagine que o mercado mesmo tem a intenção de romper essa região aqui. Sabe por quê, pessoal? Praticamente quase 90% do pessoal no Forex trabalha entradas após rompimentos. 90%. Só que eles aprendem assim, rompeu região, baixo da mínima entra. Rompeu região, baixo da mínima entra. Aqui mesmo, ó, aqui nessa região que eu estou marcando aqui, teve um monte de gente que entrou vendido. Agora vem cá. Olha aqui onde eles entraram vendido e olha essa região. Você acha que isso aqui é região para venda? Vamos supor que o preço aqui, ó, desse ativo, ele está custando aqui R$2. Aqui ele estava custando 4. Aqui ele estava custando 6. Aqui ele está custando 8. E aqui ele está custando 10. Você acha que aqui neste ponto, custando praticamente 3, é um bom momento de venda, sendo que você tem que vender caro e não barato? É óbvio que não, né? O que você acha? É melhor vender aqui, ó, nessa região que custa 3 ou é melhor vender na região que custa 10? O que você preferia vender? Na região que custa 3 ou na região que custa 10? É óbvio que é na região que custa 10, né, pessoal? Mas por que então esse movimento tão brusco, esse movimento tão gigante chegando na região? Por que então que acontece um candle com força nessa região? Justamente para induzir você a entrar vendido. Justamente para induzir você a imaginar que o gráfico vai continuar rompendo e continuar fazendo movimentação de queda. O mercado se movimenta para que, abre aspas, as sardinhas, fecha aspas, sigam os grandes players. E qual é o problema das sardinhas? Elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas simplesmente apertam o botão. Então, o próprio mercado te coloca em posicionamentos para que ele possa fazer o seu trade. Entenda isso. O grande player do mercado, chamado Big Player, as grandes instituições, elas se posicionam no mercado, como nesse caso, ela se posiciona nesse mercado, mostra para você o interesse que, quiçá, era para romper e sair fazendo movimento, para você entrar aqui, ó, após o fechamento deste candle, e isso aconteceu muito lá no Forex, o pessoal entrou pesado, por isso que apareceu esse candle gigante aqui, como se fosse um movimento de força de rompimento, mas não é, pessoal. Isso aqui é para induzir vocês a venderem. Por quê? Porque tem que ter gente vendendo para o grande comprar. Então ele induz você a vender, entra um monte de venda e o grandão vai lá e pô, faz um movimento levando todo o lote do mercado colocado no mercado Forex. E nós aqui na ação binária, que estamos entendendo o que está acontecendo, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar o mercado desenhar. Então quando o mercado chega aqui nessa região e ele desenha para mim este movimento oco aqui antes e ele já chega ao final do movimento oco, por isso que às vezes é importante você entender algumas figuras gráficas, mas eu não quero me prender a nome aqui, eu quero que você entenda o motivo. Você já entende que o movimento de reversão que começou aqui nessa região já chegou ao final. Se o movimento de reversão chegou ao final num grande ponto com muita liquidez, olha quanta liquidez tem aqui. O grande player já reverteu o mercado aqui, vendeu, porque antes ele entrou comprado, quando vem buscar todas as compras da região, ele vai lá e compra. Pô! E você ou aquele
mal instruído lá no Forex, está entrando vendido agora e tomando stop de todo mundo aqui na galera. Como esse movimento aqui, ó. Ele já tinha mostrado isso, ó. Olha esse movimento, isso aqui. Isso aqui é uma absorção do mercado. Isso aqui o grande player faz no mercado toda vez, ó. Joga o preço lá para baixo, depois ele sai o quê? Fazendo compras, ó. Tanto é que ele jogou o preço até 50% aqui. Essa região aqui para nós é muito conhecida. Um candle como esse é muito gostoso de fazer trade nele, porque ele começa a ser trabalhado em 50% da região. Olha que coisa linda. Ele já está desde lá do passado jogando o preço para baixo. Então ele joga o preço para baixo, faz o preço ficar bem baratinho, faz todo mundo vendendo no mercado para depois ele ir lá e comprar. Então você entendeu por que existem regiões que são melhores que outras para fazer o seu trade? Porque você tem que entender a causa do movimento. Então, as melhores regiões de suporte e resistência para operar é aquelas que estão ligadas ao contexto gráfico. Aprenda como operar as melhores regiões dentro do contexto gráfico em suporte e resistência. É isso que vai fazer você entender se aquela região é boa para operar ou não. É isso que vai fazer com que você entenda que aquela região é uma boa região para você fazer a sua entrada ou não. Assim como eu fiz aqui, ó, em GBP USD, e assim como eu fiz aqui no próprio GBP USD, pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu tô vendo aqui, ó, Libra Esterlina com o Yen japonês e ainda falo USD, meu Deus, né? Não, é GBP com JPY, Libra Esterlina com Yen japonês. E o mesmo ativo, vendo o movimento, eu vou lá e faço a entrada em GBP JPY novamente. Uma entrada aqui, continuidade dessa micro tendência e depois aqui a correção desta tendência de baixa. Simples, com entendimento, sabendo o que o gráfico está fazendo, com muita técnica, Se você quiser aprender realmente como funcionam os gráficos, como entender esse contexto gráfico, como operar essa melhor região, sabendo analisar cada setor do gráfico, o treinamento está aí, está com super preço, eu costumo dizer para vocês que é dinheiro de pão com manteiga, um super desconto, fica menos aí que um lanche por mês, caso você queira dividir, e o seu acesso é vitalício, ou seja, você vai estar sempre na plataforma, recebendo atualizações, é uma gigantesca plataforma de estudos, onde você vai se reunir com mais pessoas que buscam esse conhecimento técnico e essa consistência, e tendo o suporte diretamente comigo, que isso que eu acho que é o mais importante, porque você tem a pessoa que é o facilitador que traz toda essa complexidade técnica de forma simples para você entender como é que o gráfico funciona. Tá bom, pessoal? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Aproveite essa super promoção. E você que está aqui no YouTube assistindo, não perca nenhuma aula. E a hora de fazer os comentários, coloca aí, melhores regiões, tá? Melhores regiões. Eu estou usando essa forma de hashtag nos comentários para que eu saiba realmente que você está acompanhando a aula e está valendo a pena. Sabe por quê, pessoal? Vou fazer um desabafo aqui para vocês agora. Eu sei porque os próprios alunos me mandam esses relatos. Eu não sou de acompanhar canais, essas coisas, não sou mesmo. Às vezes eu nem sei o que está acontecendo no mundo afora aí, porque eu sei o que eu faço, eu sei isso aqui, a análise gráfica há 15 anos mais ou menos aqui estudando, então eu sei o que está acontecendo. Eu não preciso colher em outras fontes hoje em dia, eu já passei por esse período. Só que tem gente que fala assim para mim, Cadu, tem pessoal, tem canal aí no YouTube que a pessoa posta um vídeo na semana e tem 10 vezes mais seguidor que você aí no seu canal. Aí eu fico pensando assim, poxa, eu entrego material todo dia, eu entrego aula todo dia, entrego dica todo dia ensino alguma coisa e uma pessoa que entrega, por exemplo, uma vez por semana, ela é mais seguida, ela é mais reconhecida no sentido de acompanhamento. Às vezes eu fico sem entender o porquê, né? Eu fico sem entender o porquê. Porém, contudo, todavia, isso pode mudar se você me ajudar. Você que acompanha o canal aqui. Se você deixar o seu like, se você deixar o seu comentário, se você compartilhar o vídeo com alguém. Isso vai impulsionar o quê? Ao meu canal ser direcionado para outras pessoas. Para que essas pessoas também tenham as escamas dos olhos caídas. E aqui no mercado, pessoal,
Não existe uma concorrência em si no mercado. Porque isso aqui é por mérito, tá? Existem gente do mundo inteiro operando nesse exato momento. Existem trilhões de dólares girando no Forex. Não existe concorrência. Ajuda pode ser mútua. O que eu faço para te ajudar a você melhorar e ser consistente, isso não vai mudar no mercado lá na frente. Só vai mudar a sua vida. Então, você fazer com que outras pessoas conheçam um canal como o meu, que ensina análise gráfica de verdade, só vai melhorar o mercado, sabia? Porque as pessoas vão começar a entender os movimentos de forma correta, os movimentos vão ser mais clássicos, mais sólidos, melhores. É claro, quem está lá no Forex que acaba movimentando o mercado. Mas as pessoas vão entender melhor como é que funciona. Isso aqui ainda é muito novo para muitas pessoas. Isso aqui é a profissão do novo milênio, vamos assim dizer, porque o maior mercado de trabalho do mundo, eu não sei se você sabe, mas o maior mercado de trabalho do mundo é o mercado financeiro, onde gira trilhões de dinheiro. E hoje nós podemos, de forma autônoma, na nossa casa, fazer nossas operações. Isso aqui há 20 anos atrás não podia, não tinha como, não tinha tecnologia para isso. Hoje pode, hoje nós conseguimos. Hoje eu não preciso colocar o meu dinheiro numa corretora ou numa agência bancária para que ele possa movimentar meu dinheiro. Eu posso aos poucos, com pouco dinheiro que eu tenho, por exemplo, eu tenho R$100 por mês que sobra. Eu posso colocar esse dinheiro e eu mesmo posso multiplicar. Se eu fizer uma entrada dos R$100 de R$100 e, por exemplo, agora 85% e eu ganhar R$85, uma poupança hoje gera 0,5%, dá uma olhada. Foi mais do que um ano do dinheiro parado na poupança rendendo em apenas uma negociação. Então é um mercado altamente lucrativo, mas também é um mercado destrutivo. Então quem não sabe analisar o gráfico, ou quem acha que isso aqui é uma balela, que não precisa de estudos, só vai apanhar, só vai se frustrar, não vai entender nada. Então por isso que existem pessoas como eu, que querem que o mercado continue, que pessoas tenham oportunidades de vida para melhorar sua vida e seguir sua vida sem depender de ninguém, apenas do conhecimento técnico pessoal. Tá bom, pessoal? Essa é a minha intenção de ajudar, essa é a minha intenção de colaborar e o prazer que eu tenho de ensinar e dar aula para as pessoas. Caso você queira ser uma pessoa que aprenda de verdade, estarei aqui do outro lado, no treinamento, dando todo o suporte necessário para você. Aqui no YouTube também, deixe seus comentários, deixe o seu like, deixe sua sugestão aqui nos comentários, para que eu possa trazer nas próximas aulas assuntos pertinentes que façam com que você possa aprender ou melhorar a sua visão no gráfico. Tá bom? Vou ficando por aqui, não saia sem deixar um like, sem fazer uma inscrição no canal, sem deixar de ativar as notificações, sem deixar o comentário. Isso ajuda muito o canal e é uma retribuição pelas aulas que eu subo aqui para você. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, beijo no coração, te vejo aqui amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!